Olá, muito boa tarde a todos. Aqui é Kudô, diretamente da cidade de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Agora são 14 horas e 55 minutos, 23 graus. Estamos aqui para iniciar o nosso papo de sábado. Hoje, mais um sábado e mais uma vez, estamos iniciando nossa conversa diretamente hoje com um convidado muito especial. Um convidado que vem diretamente da cidade de Nova York, Estados Unidos, para falar conosco aqui sobre arte, literatura, sobre futebol e sobre outros assuntos pertinentes. Lembrando a vocês que os nossos papos todos são gravados aqui e também no YouTube, em nosso canal. Então quem quiser ver nossos papos, outros papos com outras personalidades, poderão nos acompanhar através do YouTube ou então aqui no IGTV. E também é partilhado no Facebook, tá bom? Próximo sábado estarei recebendo aqui a Mamulenga, ou a diretora de Mamulengo, a Leila Gibson de Olinda. E hoje estou recebendo o Wilson Egídio. O Wilson Egídio, ele é mineiro, ex-jogador da base do Vila Nova de Nova Lima. Também foi jogador de futebol, parceiro do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira, parceiro de Clodoaldo e de Doval, dois grandes atletas da Seleção Brasileira e da Seleção Argentina. Foi treinador universitário por 12 anos, 5 vezes o melhor treinador da Liga Universitária Americana, treinador e um dos principais treinadores com 7 estaduais, 3 regionais e um nacional conquistado em 2014 na categoria de sub-17. Hoje o Wilson é sócio de uma rede de lojas de produtos de futebol e proprietário do Clube Caminhos Presidente e também participa da ONG The Wilson Favela Project, que apoia várias comunidades aqui no Brasil. É dono do Esporte Clube Camaçariense, participante da Série B do Campeonato Baiano de Futebol, o qual, na questão de artes, o Wilson desde criança gostou de cinema, arte, fotografia e tem coleção de fotos dos anos 80, retrô, e também participou e é conhecido e amigo do diretor de cinema Jeff Wolfe, colecionador assíduo de arte knife e conhecedor da arte mundial. O Wilson tem grandes obras do nosso querido José Antônio da Silva. José Antônio da Silva foi comentado aqui na entrevista com o Décio lá de Brasília. Eu vi obras do José Antônio da Silva no MASP também, é um grande artista brasileiro. Também tem obras do J. Borges, nosso querido J. Borges, aqui de Pernambuco, estilogravurista internacionalmente famoso, José Miguel, e eu tenho a honra de ter com ele também algumas obras minhas lá em Nova York. Então o papo hoje é variado, nós vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre arte, eu vou falar sobre Brasil e sobre a nossa relação. Aqui o Wilson para começar o nosso papo. Lembrando a você que esse papo vai estar disponível para vocês depois no nosso Instagram e também vai estar disponível para nós no nosso. Boa tarde, Wilson. Boa tarde. Tudo bom, Cláudio? Prazer conhecê-lo. Prazer vê-lo. Tá me escutando? Como é que você está? Estamos bem, obrigado. Como é que tá os Estados Unidos? Tá bem no verão aqui, né? Dá uma praiazinha, então a gente tá tranquilo. Muito frio por aqui. O Brasil tá frio, né? Exato. Esse frio seu aí não é nada pra gente aqui, né? Eu sei. Wilson, é um prazer conhecer pessoalmente. Eu conhecia você pelas redes sociais, pelo seu trabalho, eu andei pesquisando muito sobre você. E vamos conversando, vamos batendo papo sobre futebol, sobre arte plástica, e você vai colocando suas coisas, seus trabalhos, seus projetos, bem à vontade, sem aquela norma rígida de pauta. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, me falasse um pouquinho do seu início em Nova Lima, como é que foi a sua mudança para os Estados Unidos. Eu sei que você é amigo particular do Pelé, amigo da família do Pelé e tal. Comenta um pouquinho sobre esse mundo do futebol, para depois a gente entrar na arte especificamente. Então, eu nasci em Belo Horizonte, né? Mais especificamente no bairro Santa Teresa, e morei também por alguns anos
na cidade de Pirapora, no Norte Mineiro, ali nas margens do Velho Chico, do Rio São Francisco. Então, uma época muito boa, de muito futebol, pescaria e caçar passarinho, essa coisa toda. Aí, na volta a Belo Horizonte, aquela coisa de menino de cidade grande, jogando pelada nas ruas. E eu sempre me destaquei muito bem, né, no futebol como jogador. Então, eu fui para o Vila Nova, ainda muito jovem, e fiz categoria de base no Vila Nova, Mineiro, em Nova Lima, onde eu tive o prazer de jogar com grandes jogadores, e entre eles o Luizinho, né, conhecido nacionalmente e mundialmente, se não porque o Luizinho é zagueiro titular da Copa da Seleção Brasileira de 82. Conheço. Grande atleta. Então, e depois, né, muito jovem, eu tive a oportunidade de vir para Nova York para jogar futebol. E então eu fiz. Cheguei aqui em 1980 e tive a felicidade de integrar a uma equipe profissional, onde jogou também o Clodoaldo, né, o nosso querido e famoso Corró. Ele, né, campeão dos 70 e jogou no Santos muitos anos. O meu nome foi dado por causa dele. Meu pai era fã do Clodoaldo, fã do Santos. Acabou me dando um nome. Continue, por favor. Bom gosto do seu pai, porque o Corró foi não só uma excelente pessoa, mas foi um tremendo jogador. Sim. Mas então, o Doval também, né? O tremendo Doval argentino, jogou no Flamengo, Fluminense. E então, em Santa Teresa, eu cresci ali naquele meio de jogadores, porque, olha, para te falar a verdade, em coisa assim de 3, 4 bairros, meus vizinhos ali, eu tive o Jackson, por exemplo, que foi um dos maiores jogadores do futebol de salão do Brasil, era o Pelé do salão, antes do Falcão. Eu lembro do Jackson. O Jackson foi meu amigo de infância, jogamos junto, quer dizer, a gente tinha ali coisa de 5 jogadores de seleção brasileira, quer dizer, era um ninho de cobras ali, o bairro Santa Teresa. E, então, pulando para Nova York, cheguei aqui, joguei profissionalmente e a liga, felizmente ou infelizmente, acabou profissionalmente, né, a liga profissional, e eu resolvi ficar e me formei e me tornei treinador de futebol, treinei na universidade e, como você disse, atualmente eu trabalho com jovens e tive, quer dizer, muito sucesso nessa área, né? Como você disse, 7 vezes campeão do estado de Nova York, 3 vezes campeão regional e 1 vez campeão nacional, em 2014. Inclusive, teve um garoto que jogou comigo, o Jack Harrison, e joga na Premier League na Inglaterra agora e na seleção inglesa. Um tremendo jogador e um bom garoto, mas vários. O meu trabalho aqui, Codó, na realidade, é combinar, né, essa coisa de pegar os garotos de Nova York, os garotos que têm uma certa facilidade na vida, de boas escolas, boas famílias, essa coisa toda, parentes e famílias bem-sucedidas, e adicionar os jogadores estrangeiros, né? Os imigrantes brasileiros, espanhol, mexicano, africano. Então, e através disso, a gente dá uma oportunidade a esses garotos de jogar futebol e, eventualmente, se formarem em universidades, o que, de uma maneira, seria quase que impossível. Então, é um trabalho que eu gosto muito. E também, como você disse, tem essa coisa da ONG, né, aqui, que eu tenho aqui, mas é direcionada ao trabalho com as comunidades no Brasil. Ultimamente, em Salvador, com a aquisição de um clube profissional e concentração, nós adquirimos moradia. A gente tem, por média, 60 garotos diariamente, né? Aquela coisa de escola de futebol e tudo, mas é um trabalho muito, muito bom. Quer dizer,
é uma vida por volta do futebol e, como você disse também, a arte entrou muito cedo na minha vida. Você está vendo aí no fundo a sua tela, né? O Pelé. Ah, sim, que Eu bom, gosto muito. que bom. E, então, Uhum. a arte, principalmente naiva, né? A primitiva, eu gosto muito dessa coisa. Então, tem Uhum. aqui, por exemplo, para você ver uma tela do Poteiro, que foi o Sim. Poteiro. Eu tive a chance de conhecer o Poteiro e ele fez essa obra para mim. Mas quer dizer, a gente pode ficar aqui mais de uma hora ou muito tempo falando de futebol e arte, duas coisas que eu aprecio bastante. Falando em Salvador, eu quero registrar a presença aqui da poeta Odelina Macieira, que é de Salvador e acompanhando a nossa live aqui. Obrigado, Adelina, obrigado a todos. Me fala uma coisa, Wilson, entrando um pouquinho no campo, saindo um pouquinho de futebol, nós temos uma visão aqui do Brasil de que Nova York é o centro do mundo. Nova York é aonde tudo acontece primeiro para depois acontecer nos outros países. Existe muita miséria em Nova York, a proporção da miséria daí, a proporção da miséria aqui das comunidades do Brasil. Como é que é essa. Você que trabalha com essas comunidades, como é que é a proporção disso nos Estados Unidos para o Brasil? Olha, não é uma coisa tão notável como o Brasil, sabe? Tá picando um pouquinho aqui, Codó, mas não é uma coisa tão notável como o Brasil, a questão aqui de favela, né? Aqui a pessoa necessitada aqui tem o apoio do governo, tem né, hospital, ajuda alimentar, essa coisa toda. É diferente. Por exemplo, uma das coisas que me choca bastante no Brasil é essa coisa do pessoal necessitado nas ruas e nas comunidades. Eu entendo. É, eu falei o nome do seu projeto, que o Wilson Favela Project, me perdoe em inglês que eu falo muito mal. Esse clube de futebol que você adquiriu esse ano, é o Camaçariense, ele é de Salvador ou é de Camaçari? É da região Não, na metropolitana. realidade, exato. Na realidade, é um clube, a gente optou por comprar, né, para adquirir um clube já inativo, quer dizer, estava inativo, mas um clube, né, já formado, e porque a gente fez essa aquisição durante a pandemia. E no Brasil juntou a pandemia com a burocracia, você sabe, a gente ia demorar mais ou É, menos uns 5 anos para adquirir um clube. Então a gente resolveu comprar e apareceu essa oportunidade e a gente pretende contar com o apoio, né, da cidade de Camaçari, mas a sede do projeto, do clube, é em Salvador, ali do lado do Barradão, né, do Vitória, a favela São Marcos, comunidade São Marcos, em Pau da Lima. Ali eu tenho um relacionamento com eles há mais de 10 anos, e o treinador, a pessoa encarregada desse trabalho lá é o Paulinho, uma pessoa super capacitada, com, sabe, um coração muito bom, que vem fazendo esse trabalho comunitário, né, há muitos anos e revelando vários jogadores profissionais e ajudando, né, aos garotos, né, ao adolescente de um modo geral. Mas a sede é em Salvador. que eu lembro desse clube Camaçari, que ele já jogou até o Campeonato Baiano, né? Ou pelo menos um campeonato. Ele é um clube que existe há muitos anos. Assim, eu tenho uma vaga lembrança de ter visto ele em gols do Fantástico e tal, antigamente. Eu não sei, parece que é um clube. É um clube que já tinha uma história. Depois ele parou, né? Exato. Ele, inclusive, foi campeão da Série B do Baiano, eu acho que em 2012, se eu não estou enganado. Mas ele estava inativo. Que pena. E agora está com força Atualmente, total né? voltando. Vocês pretendem Atualmente, continuar, fazer com que ele se torne um clube para a Série lógico. A também? Qual é o projeto nesse clube? A Exato. A ideia? gente, quer dizer, o objetivo principal, número um desse nosso projeto, é dar oportunidade a jovens talentos né, da comunidade,
porque a gente acredita muito naquela coisa hoje em dia fala-se muito no Brasil do futebol raiz, tá certo? Sim. Então a gente já promoveu ano passado aí em Salvador, em São Marcos, a Copa das Favelas, e o objetivo principal é esse, de dar oportunidade a esses garotos de mostrarem o futebol e eventualmente seguirem a carreira né, com futebol ou uma outra coisa parecida. A partir do momento que você cria esses talentos dentro do clube, também, naturalmente, vai ter o objetivo de obter algum lucro com isso também, né? Vendê-los para outros clubes e fazê-los seguir carreira solo. Você seria uma espécie vamos dizer, de técnico e depois seria assim, um empresário dos jogadores, É mais ou menos nessa ótica também que acontece o projeto? Exato. A gente gerencia os garotos, sabe assim, totalmente, né? Dentro e fora de campo. Mas, desculpa, eu esqueci de falar, mas o que você falou é exatamente o objetivo nosso. Através de vendas e empréstimo de jogadores, por exemplo, nós disputamos aí em Recife a Copa Carpina no passado. Então, a gente já tem 2 jogadores no Vitória, tem 2 jogadores que nós estamos mandando para Minas Gerais agora, tem jogador no Atlético Paranaense, tem um garoto no Fluminense. Quer dizer, eventualmente, e espero, né, é o objetivo nosso, que entre, né, um dinheiro, uma remuneração, e a gente ponha de volta no programa, sabe? E para proporcionar. Porque a história não só de futebol. A minha ideia, por exemplo, nós adquirimos 2 prédios em São Marcos, e eu pretendo fazer programas para como se diz, a terceira idade, curso de inglês para os garotos, curso de arte, né? Plásticas, sabe assim, capoeira, computação. Essa é a ideia. Fazer com que o clube se torne algo importante dentro da comunidade, né? Saindo um pouquinho daquela questão do só futebol. Você acha que essa mentalidade sua, porque é uma mentalidade de longo prazo, não é uma mentalidade de curto prazo. O brasileiro é muito imediatista, principalmente em futebol. Sem resultado não acontece nada. Você sabe disso, você jogou aqui. Eu percebo que em outros países talvez as mentalidades sejam um pouquinho diferentes. Você consegue, quais são as principais dificuldades para implantar essa coisa de plantar para colher no futuro e não colher imediatamente? Como é que você trabalha a mente desses seus companheiros, seus auxiliares, seus empregados, enfim, grupo que trabalha contigo? Olha, desculpa, o Codó, mas está picando bastante. Você poderia fazer a pergunta de novo? Eu estava falando na questão do imediatismo. Aqui no Brasil, você sabe que nós somos assim de curtíssimo prazo, né? Principalmente no que tange a futebol. Um projeto como o seu exige um planejamento de médio e longo prazo, além da mudança de mentalidade das pessoas que estão contigo. Como é que você trabalha isso? Qual é a sua técnica? Como é que você trabalha com seus parceiros de negócio, com seus companheiros, com seus funcionários, enfim, com quem está no projeto? Olha, eu não tenho preocupação e não tenho problema quanto a isso, porque o imediatismo que você está dizendo aí partem de outras pessoas. Desde que o meu grupo esteja ciente de que, por exemplo, como você falou, o nosso trabalho é um trabalho de médio e longo prazo. Porque, olha, na realidade, imediatismo é dar comida ao garoto que não tem comida em casa. Então, nós temos 60 meninos, 60 garotos alojados hoje e mais 60 registrados no clube. O imediatismo você tá entendendo? É dar comida amanhã, é dar um café da manhã amanhã, almoço e janta. Então, eu não me preocupo com isso e desde que a gente... Olha, se a gente tiver o objetivo é de que seja uma coisa de longo prazo, né? De há 5 anos daqui ou 10 anos daqui, a gente possa, estando vivo ainda, ter outra entrevista e falar do sucesso do projeto. Mas
Se eu puder oferecer 2 anos de boa alimentação, bom ambiente e, sabe, treinamento para um garoto que seja, sabe, eu já atingi o meu objetivo. Você usa a mesma métrica americana de que você tem que ter boas notas para ir para a universidade, para jogar no clube, porque algumas universidades americanas exigem que o aluno tenha boas notas na escola para poder jogar. Você também usa essa... Quer dizer, conversa com com os jogadores para que eles tenham essas notas? Ou isso não existe? Como é que é esse trabalho entre escola e futebol? Olha, a gente, como eu te falei, o Paulinho, essa pessoa que está à frente desse programa, chama Cefab, Centro de Formação de Atleta na Bahia, um negócio assim. O Paulinho já tem 20 anos no ramo, é uma pessoa super respeitada e a virtude maior dele é de formar jogadores. Ele tem um olho muito bom para talento, é um conhecedor do futebol, mas também formação de homens. São vários garotos que, por exemplo, hoje a gente tem um dos nossos sócios e diretor, o Gessé, ele foi jogador do Paulinho. Você tem, por exemplo, o Léo Moraes, que jogou no Internacional, até o seu clube. Lembro. Do lateral? Sim, sim. O Léo saiu desse programa nosso aí. Ele, inclusive, jogou o último jogo nosso da Série B a semana passada. Infelizmente, a gente não classificou para o quadrangular final, mas o Léo voltou e falou, olha, eu venho pelo professor Paulinho, que fez tudo por mim, e tudo que eu consegui no futebol foi através dele. E a gente tem vários exemplos assim de garotos, né, que hoje não são garotos mais, que agradecem e reconhecem o valor desse trabalho nosso lá. Quer dizer, até então do Paulinho e agora meu também. Ah, que maravilha. Wilson, quando você... Cortando, voltamos. Tá me ouvindo? Deu uma cortada aqui. Quando você saiu do Brasil, anos 80, você chegou nos Estados Unidos, você falou, foi a época mais ou menos quando saíram os grandes jogadores, começaram a migrar para os Estados Unidos. O Pelé foi um pouco antes, né? O Pelé chegou ali, jogou no Cosmos, e depois foi Clodoaldo, depois foi todo Carlos Alberto, foi também jogar um tempo lá. O futebol nos Estados Unidos, ele está em que estágio agora? Já, quando é que ele vai se tornar um futebol competitivo internacionalmente? Você acredita que ainda nesse século, né, 10 anos, 20 anos, como é que está o futebol nos Estados Unidos? O soccer? Em primeiro lugar, a gente tem que separar futebol masculino e feminino, né? Porque quando se trata de futebol feminino, por exemplo, os Estados Unidos é número 1, várias vezes campeão olímpico, campeão mundial, essa coisa toda. O futebol masculino é uma coisa que, quer dizer, o pessoal, aquela época do Pelé, eu acho que marcou um certo nascimento, né, o renascimento do futebol aqui. E hoje em dia são milhões de pessoas, garotos, completamente envolvidos com futebol, as famílias, e com isso tem produzido vários talentos já, inclusive vários jogadores, as jovens americanos jogam na Europa, nas grandes ligas europeias. Então, quer dizer, eu ouvi falar, né, quando eu cheguei aqui, uma pessoa me falou que, quer dizer, o futebol é um esporte que a pessoa não precisa de ser tão alto como no basquete, não precisa de ser tão pesado e grande como no futebol americano. Então, os garotos, eles se apegam ao futebol muito naturalmente e muito facilmente. Então, é só uma questão de tempo. Você não pode... realmente, é igual aquela coisa de imediatismo que você falou anteriormente. Uhum. Não tem como você introduzir um esporte num país de uma noite para o dia. Né? É como se fosse tentar levar o beisebol para o Brasil. Sim. Quanto tempo tá entendendo? Então, agora não. Já o Pelé teve aqui há 40 anos atrás
E essa coisa, sabe? Então, tem garotos que jogaram futebol, hoje são jornalistas, são pais de família, são donos de empresa. Então, essa coisa tem crescendo. E o futebol nos Estados Unidos, para quem não conhece, é imenso, sabe? Garotada e jovens, adolescentes jogando por toda parte. É muito gratificante. Existe uma liga nacional como a CBF aqui, uma entidade que administra, ou são por regiões? Como é que funciona ali o esquema de campeonatos? Tem a liga. A liga americana é bem conhecida até aí no Brasil. O pessoal do meio do futebol, eu estou até surpreso que você não conhece a MLS. A liga, conheço. Então, é a liga nacional profissional aqui nos Estados Unidos. Uhum. E eles são divididos mais ou menos que nem aqui, Série A, Série B, Série C, essa classificação de participação de campeonato? Mais ou menos assim. A liga principal, a MLS, ela é a liga, a Série A é a liga principal, né? Com times aqui, 2 times de Nova York, o Red Bulls, o o New York NYFC Futebol Clube. Inclusive, o Thales, o nosso jovem jogador do Vasco da Gama e seleção brasileira, né, de júnior, ele assinou aqui, agora com o time de Nova York. Tá entendendo? Mas tem as outras ligas que é equivalente à Série B, C e por aí em diante. Entendi. Você foi de uma época romântica do futebol ainda, onde os jogadores não ganhavam tanto como ganham hoje, né? Você gostava mais da sua época romântica, onde havia aquela identificação do jogador com o clube, identificação do torcedor maior do que nós temos hoje? Ou você acredita que o futebol é uma coisa que tem que ser profissionalizada mesmo, tem que parecer como uma empresa? Como é que você gera os seus projetos, as suas ideias? E você, dentro de campo, o que você vê do futebol atual com o futebol da sua época? As mudanças principais e o que você mais gosta e o que você menos gosta? Eu acredito no futebol empresa, né? Eu acho que tem que mudar, tem que ser bem administrado. Haja visto a desorganização e a instabilidade dos clubes brasileiros. Você vê o Cruzeiro na situação que está. Eu acho que eu não tenho certeza, mas eu acho que quase a totalidade dos times profissionais do Brasil devem, né? Uma quantia muito grande. O Vitória da Bahia, eu tenho lido constantemente com problemas financeiros, o Corinthians. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser mudado e tem que ser feito imediatamente, porque senão a gente vai pagar um preço muito caro. Com relação a jogadores, eu acho, por exemplo, eu vivi numa época de Reinaldo, Toninho Cerezo, Zico, Dé Aranha, Marinho, sabe, Dario Dadá, ainda peguei o Dadá Maravilha. Quer dizer, depois passou o Falcão, Sócrates, aí depois veio a época de Romário, Ronaldinho, sabe? E são grandes jogadores. Eu sou fanático com futebol, adoro futebol, adoro falar sobre futebol. Jogadores como Tostão, como um Garrincha, né? Mas para colocar a carruagem para andar, a gente chegou nos anos aí na época de Rivaldo, Zé Roberto, vários jogadores. E hoje em dia eu vejo assim eu pessoalmente vejo uma escassez por exemplo, a gente tem um Neymar, que é um diferenciado, mas o resto a gente, né, um jogador assim, tipo, desculpa a expressão, né, tipo brucutu, né, muita força física, muita vitalidade, mas pouco remeleixo, né, aquela coisa assim do futebol mesmo, né, de levar para cima, de passar pelo adversário, né. Eu vejo muito pouco isso e eu sinto falta disso. Eu acho que, por exemplo, se você comparar né, os titulares do Brasil com Jairzinho, Rivelino, Paulo César Caju, Edu, e depois vem Romário, Ronaldinho, Zé Roberto, e agora, por exemplo, a gente tem Gabriel Jesus,
tem esse outro pombo aí, como é que ele é, Richarlison. E, eu acho que é uma diferença muito grande, para ser honesto com você. Parece que a seleção de 94 foi a última assim que encheu os olhos, né? Que deu a Copa dos Estados Unidos foi a última que realmente nos agradou, pelo menos para mim. Eu tenho essa lembrança. Depois das outras, daí em diante começou a perder o brilho. Chegamos hoje numa seleção que não inspira mais ninguém. Aqui no Brasil, jogos da seleção brasileira hoje só se vê na Copa. A Copa América passou por aqui, pareceu que não estava acontecendo nada. Eu, particularmente, assisti 2, 3 jogos e não era assim. A gente era muito mais apaixonado pela... E depois virou essa coisa de politicamente, botaram a política no meio agora, que quem usa a camisa da seleção brasileira é Bolsonaro, quem não usa... parece que você não pode mais usar as cores do Brasil, que você toma partido de um lado aqui, virou um absurdo. E isso foi perdendo. Mas não te parece que a ida dos jogadores precocemente para a Europa, um outro modelo de futebol, prejudicou muito aquela liberdade do jogador brasileiro, a ginga, a forma de jogar? Ou sumiram os talentos sumiram? Ou não estão sendo encontrados? Porque as pessoas estão aí jogando bola nas favelas, nas comunidades, nos campos. Não se acha mais talentos por quê? Olha, eu acho que é uma combinação dos fatores da cima, né? Eu acho que, por exemplo, o futebol está muito de toca para aqui, toca para ali, toca para aqui, e aí de repente vem um cruzamento, o cara entra de cabeça, e tá entendendo? Não tem mais, igual você falou, aquele, né, de levar para cima. Então, mas esse trabalho que a gente está fazendo, por exemplo, eu tenho um grande amigo meu, que é diretor da divisão de base do Palmeiras, o João Paulo. É um cara super capacitado e ganha tudo. O Palmeiras ganha tudo lá em São Paulo, divisões sub-13, sub-14. E ele tem essa ideia de futebol de favela, futebol raiz. Inclusive o Patrick de Lima, que está no Palmeiras atualmente, no time de cima, saiu da Copa das Favelas do Rio. Quer dizer, e tem, ontem, por exemplo, por coincidência, o Paulinho fez uma peneira na comunidade de Amaralina, em Salvador, uma das comunidades mais violentas, me falaram. E ele telefonou para mim, super emocionado. Wilson, olha só, consegui aqui, via duas pérolas aqui. 2 diamantes aqui e tal. E sabe, quer dizer, em uma peneirada ele viu. E esse trabalho nosso, meu principalmente, sabe, uma coisa até pessoal, é de buscar esses jogadores que você está falando, porque é o futebol que eu gosto de ver. Eu acredito que existe, com abundância, jogadores, né, nesse nível, né, desse estilo, aí no Brasil, por essas comunidades afora. Bom, em futebol e em arte, se exige muita disciplina. Embora se ache que não, mas para ser um jogador de futebol tem que ter abrir mão de muita coisa. A mesma coisa é na questão do próprio artista. Tem que abrir mão de muita coisa para quem quiser acreditar nisso. Muitas carreiras se perdem depois dos juniores. Tem jogadores que estouram nas categorias de base e quando chega no principal ele acaba desviando o caminho. Falta psicologia, falta trabalho de cabeça, o que acontece, é destino. Como é que você atribui isso a alguns jogadores que não conseguem emplacar? Ali nos Estados Unidos agora tem o Alexandre Pato, que está jogando aí, né? Um cara que estourou no Internacional e depois foi para fora e não conseguiu fazer mais nada. Por que as carreiras se diluem pelo meio do caminho? Olha, é uma coisa complicada, né? Porque, por exemplo, se tratando de jogadores da comunidade, né? E, por exemplo, eu tenho aí agora, por exemplo, o João Felipe tá com a gente agora aí. Ele é o nosso advogado, é uma pessoa super capacitada que nós tive a sorte tenho a sorte de ter à frente do nosso clube, do Camaçariense. A gente discute isso porque quando você lida, né, principalmente no nosso caso, com jogadores da comunidade,
é complicado, Codó. É aquela coisa de apoio de família, né? De um berço, de um pai para dar conselho, para dar exemplo, né? A maioria das vezes é um garoto que vive com a mãe, se der sorte, e se não é com a avó, é um garoto que está exposto a drogas né, e o crime muito cedo. Então, para se lidar com uma pessoa dessa, tem que ter um manejo todo especial, e é uma preocupação minha, nossa, no Camaçariense, de nos preparar para lidar com isso. Porque, por exemplo, outro dia a gente teve um caso de um garoto que fez muito bom jogador, teve no Fluminense fazendo testes durante 2 semanas. E por uma razão ou outra, o treinador não gostou, tem vários jogadores na posição, aquela coisa que você sabe como é que é. Ele retornou para Salvador, então o garoto teve uma crise muito grande, porque é aquela coisa, né, cara? Você vai para um Fluminense, a sua família, a expectativa, seus amigos, você, né, pessoalmente. Então, quando você tem uma experiência negativa, é difícil. Você tem, ainda mais como um garoto da comunidade, é muito difícil lidar com isso. Então, a gente tem procurado, né, vai procurar melhorar nesse aspecto para, como aquela coisa, né, ajudar ao jogador e ajudar o homem. Mas com relação por exemplo, você citou o exemplo do Pato, o exemplo... Quer dizer, olha, eu tenho um exemplo grande do Robinho, por exemplo. Eu conheci o Robinho porque eu levo grupos para o Brasil já há 20 anos. Então, foi através desse trabalho meu aqui que eu conheci o Paulinho e tal, essa coisa toda. O Robinho, eu conheci o Robinho, ele tinha 16, 17 anos, se desfruta, ele estava na divisão de base do Santos. E daí um ano e meio, ele apareceu no time do Santos, titular, e foi vendido pro Real Madrid. Então, eu conversando com um amigo meu, a gente estava discutindo realmente isso. Você tira um garoto que está ali, um garoto carente, né? Um garoto que precisa... Ele morava, por exemplo, a família dele morava num barracão de fundo, e ele foi levado para a Vila Belmiro, para concentração, para ter uma alimentação mais adequada. Quer dizer, um menino necessitado, igual milhares que a gente tem por aí. De repente, você pega um Robinho, que estava ganhando na época, acho que era 300 reais por mês. Você leva ele para o Real Madrid, onde que ele vai comprar uma mansão, vai morar do lado do Beckman, do lado do Zidane, na beira da praia. Quer dizer, de repente a pessoa não está preparada para isso. Eu acredito nisso, sabe? Então sobe para a cabeça a pessoa, sabe? E quer dizer, é uma coisa para se estudar, e eu, como agora proprietário de clube, espero fazer a diferença, né? Não só nessa garimpagem desses Neymars aí, ou melhor ainda, né? Nesses jogadores que a gente citou, dos especiais, dos diferenciados, ensaboados. Eu gosto desse termo, jogador ensaboado. Então, não só buscar jogadores como esses, né, mas também prepará-los para uma vida dentro e fora de campo. Certo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de arte, fala um pouquinho da sua coleção. Você tem mais de 80 quadros, sempre com a temática futebol, de grandes artistas brasileiros, internacionais. Quando é que começou a tua coleção? Olha, isso começou mais ou menos eu vou dizer, uns 30 anos atrás. Como eu te disse, eu sempre fui ligado e admirador de arte, de modo geral, e vindo aqui, né, chegando aqui em Nova York, eu conheci um amigo meu, que você mencionou aí, o Jeffrey Wolf, diretor de cinema, colecionador de arte e tal, e eu indo nas minhas viagens para o Brasil com garotos americanos, que eu faço todo ano, eu comecei a dar de frente com arte, né? Trabalhos no tema de futebol. E começou assim naturalmente, né? Eu comprando uma coisa e outra.
E atualmente, rapaz, para te falar a verdade, até hoje é uma coisa de louco, sabe? Se eu vejo um trabalho bom, como eu vi o seu, né? Esse Pelé aí que eu Ai, gosto, obrigado. tenho até que te perguntar sobre ele. Mas então, se eu vejo um trabalho bom, cara, eu não consigo ficar sem adquirir, sabe? Se eu puder, né? Tem vários, logicamente, tem trabalhos que estão fora do meu alcance, né, financeiramente, mas se eu posso, eu adquiro, porque. E a minha intenção, Codó, é de mostrar esse trabalho para o mundo, por que não? Né? Sim. O pessoal que conhece o meu trabalho fica impressionado com a qualidade, diversidade e beleza do meu trabalho, da minha coleção, do meu acervo. E atualmente, eu falei com você, a gente está com uma possibilidade muito grande de fazer uma exposição na ONU, provavelmente em Maravilha. setembro, depois que as coisas se regularizarem aí, né, com essa coisa do Covid e Uhum. tudo tal. Mas a gente estava programando para o ano passado, né, 80 anos do Pelé, e infelizmente não pôde, mas a gente vai mostrar. E eu pretendo mostrar, achar uma maneira de mostrar isso para o mundo todo. Talvez viajar com o meu trabalho, mas é a minha intenção. Eu adoro a arte de futebol, inclusive lá no Camaçariense, como eu te falei, a gente adquiriu dois prédios lá, né, para hospedar os garotos, e eu já estou procurando colocar arte lá, grafitista para pintar as paredes, essa coisa toda. Eu gosto mesmo. Dá para fazer uma união, dá para unir arte com futebol. E a arte e a arte dentro do conceito de educação, ela é fundamental, ela é muito importante. Eu acredito que dentro desse seu trabalho ela caberia muito bem. Você me falou também que vem ao Brasil. Você vem ao Brasil a cada quanto tempo? Olha, eu vou pelo menos anualmente, 2, 3 vezes por ano, porque eu até hoje levo, né, garotos americanos para jogar futebol e às vezes eu vou ao Brasil 2, 3, 4 vezes por ano. Uhum. E você, nessa convivência faz 50 anos que você está aí, né? Não, 50 não, 50 não, 40. 40. 40. Você viu o Brasil melhorar ou você vê um Brasil ainda em construção? Avançamos? Como é que você vê o Brasil? De tanto tempo de um Olha, olhar mais eu, crítico. eu, eu, eu procuro ficar por fora da política, sabe? Eu não tenho intenção nenhuma sabe, de me aprofundar, né? E não tenho realmente, assim, principalmente que eu estou fora do Brasil. Mas eu já passei, nesses 40 anos, eu já presenciei e vivenciei várias experiências, por exemplo, de um Brasil melhor, de um Brasil pior. Mas eu sempre... aquela coisa, né, Codó? A violência no Brasil, por exemplo, é uma coisa preocupante, né? Por exemplo, quando eu levo grupos para o Brasil de garotos, de pais de famílias, né? E famílias, é uma preocupação muito grande minha né, com a violência no Brasil, roubo sabe, essa coisa toda na praia. É uma coisa triste, né, para a gente, nós brasileiros, porque aqui é o seguinte, aqui eu saio no metrô meia-noite, 1 hora da manhã, eu ando tranquilo, com joia, com relógio. Aí no Brasil, se eu vou na esquina, eu vou visitar minha mãe, eu vou na esquina, tá entendendo? De repente você vê um grupo de pessoas assim, meio um pouco. Você tem que esconder o relógio, você tem que esconder a correntinha, sabe? É deprimente a situação no Brasil, infelizmente. Você foi bem aceito por ser um latino? Havia um preconceito? Pelo menos é o que a gente. É muito de ouvido, não é muito de presença. Eu não presenciei isso, não posso comentar. Você sendo um latino, ainda existe alguma coisa, algum resquício? Ou você já está integrado, já não existe mais isso, está tranquilo? Olha, o racismo, quer dizer, eu acho, né, pode se falar, né, que há em qualquer lugar. O racismo, agora, eu não tive dificuldade porque, em primeiro lugar, o Brasil, ele é muito
eu como jogador de futebol, sempre fui muito admirado, respeitado, tá entendendo? Então, eu sempre tirei, sabe, tive sorte, né, nesse aspecto. E, por exemplo, eu fui casado 30 anos com uma americana, italiana-americana, uma pessoa clara. Agora, a mãe da minha garota é japonesa. Quer dizer, quer dizer, a gente, sabe, é aquela coisa, né? Você percebe, você nota, você sente, mas eu realmente... Aí no Brasil eu sinto mais do que aqui, para te falar a verdade, sabe? Eu sinto mais essa questão do racismo aí no Brasil, sabe? Se eu saio, por exemplo... Hoje em dia não, porque a pessoa nota-se, né, no que eu estou usando, ou do jeito que eu falo. As pessoas notam que, de repente, eu não sou daí, tá entendendo? Tem uma coisa diferente. Mas, em geral, o racismo no Brasil eu acho mais acentuado. Sim, eu vim morar no Nordeste em 2000 e eu percebi aqui, quanto mais pobre a região, mais racista ela é. Eles são bem... O nordestino é muito racista e muito machista, inclusive. Racista com ele mesmo e machista. Principalmente machista. E isso é incrível. Eu fiquei até assustado com alguns conceitos. Wilson, quando você projeta tudo isso na tua vida, tanto nos Estados Unidos, quando você está com os meninos aí da sua comunidade, e quando você pensa nos meninos do Brasil, você tem uma ideia do que será o seu projeto daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Ou você trabalha cada dia sem muito preocupação com o futuro? Como é que é a sua... Você pensa em trazer um grande clube no Brasil, fazer um grande trabalho a nível até de liga nos Estados Unidos? Ou... Qual é a tua missão? Alguma missão. Olha, nós todos temos. Eu acho que como se diz aqui, né, o céu é o limite. Eu acho que, por exemplo, o objetivo inicial é esse, né, de trabalhar com a comunidade, dar oportunidades e tudo. Mas eu vejo, né, um futuro longo e muito promissor para o nosso projeto. Esse é o objetivo nosso. E, pessoalmente, para te falar a verdade, Codó, a minha maior virtude é de identificar talento e, por exemplo, de colocar... como treinador, né? Os meus times, por exemplo, o time que ganhou o campeonato nacional, ele sobrava. A gente, né, sabe, assim, em termos de futebol, né? Jogando para cima, jogando com liberdade e saindo jogando. E essa coisa do bom futebol, sabe? A gente sempre teve, eu sempre tive. E o meu objetivo como treinador, né? Voltar. Inclusive, eu tive a oportunidade de voltar para dirigir o nosso clube no Campeonato Baiano da Série B desse ano, que acabou, quer dizer, não acabou, agora dentro de 30 minutos vai haver a semifinal. Mas eu tive a oportunidade, só não voltei por causa da Covid. Mas é o meu objetivo, porque, olha, para falar a verdade, eu pretendo trabalhar com o talento brasileiro. Seria um luxo, um privilégio muito grande ter a oportunidade de trabalhar com o talento brasileiro, né? Ter a oportunidade de sair por esse Brasil afora e buscando, né? Catando a dedo. Quer dizer, isso é uma coisa que eu pretendo fazer um trabalho que será visto e espelho no Brasil. E por que não no mundo? Claro, sim. Eu imagino que sim. Bom, vamos lá, Wilson. Codó, deixa eu fazer uma pergunta. Você pode ver aí quantas pessoas estão nesse live nosso? Estamos com 50 pessoas. Porque eu vejo aqui, por exemplo, agora, um alô para o meu sobrinho, Gabriel Ferrari. Você vê aí? Tem muita gente entrando. Gabriel Ferrari, 88. Então, o Gabriel é um caso especial. Ele é meu sobrinho, ele nasceu aqui, filho da minha irmã. Ele jogou na seleção dos Estados Unidos, sub-20, na Copa do Mundo, que ganhou do Brasil, inclusive. Ganhou do time do Pato.
foi aquele time americano que tinha o Freddie Adu, o Jesse Altidore, quer dizer, meu sobrinho, infelizmente, é muito bom jogador, alto, forte, habilidoso, né? Apesar de americano, jogava como brasileiro. Ele sofreu uma contusão e parou de jogar, mas mora no Brasil atualmente, então um alô para ele. E vários outros estão entrando aqui do meu amigos meus aqui, o Mookie, o K-Rod. Então um alô para esse pessoal e obrigado pelo apoio. Tem muita gente elogiando você em inglês, eu não consigo entender, mas falando muito, pelo que eu pude entender, sobre a sua atuação como técnico. O Wilson é uma lenda, o Wilson é um grande técnico, etc. Eu vi aqui entrando muita gente. Também agora o Gabriel também agradecendo a você, né? Wilson, essa questão de futebol é uma coisa que me encanta, eu ficaria falando de futebol o dia inteiro. Meu pai eu sou internacional desde criança, tenho bandeira estendida. Infelizmente o nosso time não tá conseguindo grandes feitos desde 2010. Mas a base é sempre muito forte, a base dos clubes do Sul, grandes goleiros, grandes jogadores. E o Johnny, que é o jogador do Internacional, é da seleção americana sub-17, né? Olímpica, desculpa, seleção olímpica. Ele joga no Internacional, jogou esse ano, só que os Estados Unidos não classificou. Eu queria saber uma coisa de você. O padrão de vida, o sonho americano ainda existe? Os Estados Unidos ainda é um país que você pode chegar aí e conquistar aquilo que você não conquistaria aqui no Brasil? Vamos dizer, alguém que não tem condições financeiras, chegar ali pobre e começar a sua vida por aí? Ou já passou essa época? Olha, é difícil para mim falar, Codó, porque eu já estou aqui há 40 anos e eu não tenho muito contato com o pessoal que chega hoje, né? Mas, quer dizer, a única referência que eu tenho é dos garotos que eu trabalho, né? Que eu dou, que trabalham comigo. E então os pais ou eles mesmos vieram recentemente. Eu acho que continua, né, com mais oportunidades, por exemplo, do que o Brasil, sabe? Isso é evidente. Eu acho que, por exemplo, tive N oportunidades aqui e adoro, sabe, Nova York, como você falou, a capital do mundo. Me sinto privilegiado de estar aqui durante todo esse tempo, né? E ter me radicado aqui. Minha família, por exemplo, o Gabriel, minhas 4 irmãs vieram para aqui e então sobrinhos quer dizer, eu ainda acredito, mas eu não tenho assim realmente uma opinião formada a esse respeito. Mas quer dizer, aquela coisa, né? Se a pessoa quer trabalhar, se a pessoa é inteligente, se a pessoa é honesta, então sempre acha o caminho, aonde quer que seja. Aqui no Brasil você conhece o tal do jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro e muitas vezes as pessoas se perdem por causa da falta justamente dessa perseverança, de querer ganhar tudo da forma errada. Eu vejo aqui pessoas que são extremamente pobres, mas também são extremamente preguiçosas, extremamente não se dedicam, não querem mais do que os apoios emergenciais que o governo tem dado. E o governo, apesar de tudo, tem sido bem generoso, tem colaborado de alguma maneira com os auxílios emergenciais, Bolsas Famílias e tal. Nos Estados Unidos, não existe esse tipo de apoio do governo, Bolsa Família, auxílio emergencial, essas coisas? Como é que funciona aí essa questão? Tem gente até que tira proveito disso, né? E vive nessa, como você falou, a pessoa tem ajuda do governo, se acomoda e vai embora, vive a vida assim. Mas aqui tem o apoio, né, médico e escolas. Não tem. Eu acho que, por exemplo, eu sempre falo, né, que o pobre no Brasil é diferente do pobre aqui. O pobre no Brasil, por exemplo, que eu tenho na minha experiência, de morar na favela e não ter comida, de não ter uma casa, né, não ter um teto sobre a cabeça, de não ter água, de não ter escola, de não ter roupa, de não ter sapato. Isso, para mim, é pobreza, né? E que não é só no Brasil, né? Por exemplo, outros países, Haiti, México, em vários outros, na África, por exemplo, mas
eu acho isso aqui, isso, se a pessoa aqui quiser, ele tem uma vida melhor, né, ter uma vida melhor. Entendi. Cada questão é uma questão de muita persistência. Eu sempre acreditei no trabalho, eu comecei a trabalhar com arte em 2014, não sabia nem desenhar um palito, e acredito na persistência, acreditar naquilo que você faz. E jamais é tão duro quanto acordar de manhã, pegar ônibus, e é tão duro quanto ir trabalhar todos os dias. Tem que construir, tem que trabalhar, tem que levantar cedo, e tem que fazer perseverança. Pode perguntar. Você é gaúcho? Você é lá de baixo, do Rio Grande do Sul? Não, eu sou catarinense, nasci em Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul. Por isso que dá a minha afinidade com o internacional. Meu pai era internacional, nossa família toda torcedora do internacional e tem os costumes dos gaúchos. Aí em 2000, quando as Torres Gêmeas foram derrubadas em Nova York, ali nos Estados Unidos, eu estava aqui no Recife, tinha recém-chegado. Ali em torno de março daquele ano, eu cheguei aqui e ali aconteceu o negócio das bombas, das Torres Gêmeas. E aí o mundo fiquei com muito medo na época que ia acontecer uma terceira guerra mundial, essa coisa toda. Eu queria estar perguntando sobre isso. Você estava na época aí, né? Naturalmente você estava. E como foi o impacto? O que aconteceu na sua vida? O que mudou de lá para cá? Mas me conta um pouquinho de como foi a sua sensação. Houve uma mudança mundial, né? Por exemplo, evidente, se você viaja hoje, você tira o sapato, tira o cinto, aquela vistoria toda, é um exemplo. Mas eu tive aqui, eu estava no dia nesse período, e foi uma coisa assim, né? Diferente, uma coisa violenta. E eu estava na minha casa de manhã e a minha esposa saiu para o trabalho, e do trabalho dela ela podia ver as torres. Ela me chamou e falou: Wilson, um avião bateu na torre. Aí eu liguei a televisão e estava assistindo quando eu vi o segundo avião chocar. E aí eu fiquei muito tempo em casa assistindo televisão, né, sem querer sair, só vendo televisão. Quando eu resolvi sair, né, para comer alguma coisa, eu me deparei com pessoas subindo, porque eu não moro muito longe do local. Pessoas passando todo branco, né, daquela poeira toda das torres e tal. Mas foi uma coisa chocante. Mas o nova-iorquino é uma pessoa, né, muito forte, muito brigadora, lutadora, e a gente não baixou a cabeça e foi embora. Continuou a vida e estamos aí até hoje. Mas mudando um pouquinho aqui, Codó, com respeito, por exemplo, a esse trabalho seu, essa forma, por exemplo, eu sempre adoro ver, né, por exemplo, a criatividade, a espontaneidade. Geralmente, quando eu entro em contato com um artista, ele me pergunta, né, como foi o seu caso: o que você quer? Você quer isso, quer aquilo? Eu falo assim: não, a imaginação, sabe, a decisão é sua. Aqui, qual que foi a ideia, por exemplo, desse cone, né, desse formato cone da cabeça do Pelé, que eu gosto muito, eu achei bem interessante e com bastante humor. Qual que é a ideia atrás disso? A ideia vem da caricatura. Primeiro passo, caricatura. Eu tinha visto uma caricatura dessas em São Paulo, do meu amigo Fernandes. Uma vez ele fez, e aí isso me veio na cabeça. Eu queria sair um pouco daquela coisa convencional de fazer o Pelé com a bola, que milhares de pessoas já fizeram. Eu queria sair do convencional. Esse cone, se você virar ele de cabeça para baixo, sua cabeça vira uma taça, né? Uma copa, uma espécie de troféu, que também... eu não sabia, não. Obrigado. Vamos embora. Veja aí. Também parecido muito com a Jules Rimet e tal. E beleza. Alguns elementos as cores do Brasil, as cores do Santos, que é um clube que meu pai gosta muito. E destacar o lábio, que é o lábio do negro, né, da pessoa de cor no Brasil. E foi isso, a ideia geral foi isso. E pintou rapidamente eu fiz. Eu não tenho muito problema de criação, de criatividade. Eu pego e logo começo a criar.
E foi nessa ideia, vou criar uma coisa que não seja convencional, uma coisa que você tem vários tipos de leituras, que represente, que tenha os traços do Pelé, e espero que esse quadro um dia chegue que ele veja, né? Tenho muita paciência, muita fé que ele veja. Me fale um pouquinho da sua relação com a família do Pelé, você quer falar alguma coisa ou prefere não comentar? Como é que foi a tua história com ele? Não tem problema nenhum, é o maior prazer. E é o seguinte, eu como te disse, né, eu cheguei aqui como jogador de futebol, conheci a minha primeira esposa, que infelizmente, né, falecida há 10 anos, mas é coisa do futebol, né, as surpresas agradáveis do futebol. Eu conheci essa garota e ela trabalhava no Cosmos, e através dela o irmão começou a trabalhar com Pelé. E nesse meio tempo ele conheceu a Kelly, filha do Pelé mais velha, né? Como você sabe, a Kelly Sim. Nascimento. E hoje são casados e com 4 filhos, e a gente tem contato direto. Então, quer dizer, eu entrei, né, na família do rei. Eu cresci no Brasil e admirando e tendo o Pelé como Deus, né? E de repente Sim, me sinto para falar, no mínimo, o amigo dele. Né? Uma pessoa super atenciosa, sabe? Sempre me tratou muito bem e, sabe, estive na casa dele em Guarujá, em São Paulo, aqui em Nova York. É uma pessoa que a gente sempre se dá bem, se diverte. É uma pessoa de um coração muito bom, muito grande. E a Kelly também, né, a minha cunhada. Então, inclusive, o meu sobrinho, o neto do Pelé, joga comigo. Ele é um bom jogador, o Malcolm. Ele joga comigo aqui no meu clube. Mas então é isso. Sabe, eu tenho o canal com o Rei, e isso é uma das grandes alegrias da minha vida. Eu me sinto privilegiado de estar nessa posição, porque o cara era sacanagem como jogador e como pessoa. Eu estive em Santos, eu acho que foi em 2016, inauguraram um Museu Pelé lá. Tem um Museu do Pelé lá em Santos, eu estava lá na ocasião, e ele passou por mim rapidamente, não deu tempo cheguei a vê-lo, mas foi assim quase no final do evento e tal. E ele tem sofrido muito, ele parece estar muito doente, né? Pelo menos passou por alguns problemas de saúde. Como é que ele está hoje, assim? Você tem contato, tem notícias? Eu tenho sempre, né? Quer dizer, eu falo com a Kelly quase que diariamente, e o manager do Pelé também é muito meu amigo, o Joe Fraga, e eu sempre tenho notícia. Ele, como você sabe, ele fez uma cirurgia aí no Brasil, né? E não foi bem sucedida. Aí ele fez uma segunda aqui nos Estados Unidos. Então, quer dizer, eu acho que vai ter sempre o problema, né, de locomoção e tudo, mas espero que com fisioterapia, né, com a terapia e esse tratamento, essa coisa toda, ele possa sabe, melhorar e se manter no nível agradável. Mas, quer dizer, ele está na medida do possível, ele está bem. Sim, a idade dele também é bem avançada, né? Então compreende certos problemas. E ele é uma lenda no mundo todo, onde ele chega, qualquer um conhece ele, né? É um cara que manteve uma carreira impecável, fora dos campos, principalmente, que é um problema do jogador de futebol. Ele tem uma carreira no campo e outra fora, às vezes estraga toda o seu trabalho fora de campo. Ele não, ele conseguiu manter sempre lá em alto nível as duas carreiras. Wilson, eu queria, para finalizar, que você mostrasse um pouquinho da sua coleção. Dá para você levantar? Rapaz, eu estava pensando realmente nisso. Deixa eu mostrar aqui para você. Isso. Dá para ver? Dá. O trabalho do Bida, meu grande Bida, grande amigo em Salvador. Ele é um grande amigo. Ele é compositor, um super talentoso. Ele trabalha no Pelourinho.
Esse... Deixa eu ver como é que eu posso fazer para te mostrar isso. Talvez você virando a câmera, né? Isso. Dá para ver? Dá. Olha só. É um museu. Esse é um pôster que um amigo trouxe para mim da Copa de 2010 na África do Sul, né? Tá entendendo? Sim. Inclusive, eu tenho passado com essa coisa da pandemia, eu tenho passado muito tempo em Brooklyn com minha filha. E esse aqui, meu apartamento aqui em Manhattan, onde eu estou atualmente, agora, é quase que um depósito de arte. Tem muita coisa, é uma coisa de louco. Tá entendendo? Inclusive, aqui, por exemplo, você viu o trabalho do Elson, né? Eu vi. Maravilhoso. Sabe? Esse é um pôster que um amigo meu trouxe antigo, sabe? Deixa eu ver quem mais tem aqui. Esse é o trabalho do Bida também. Maravilhoso. Né? E daí vai. Esse aqui é o selo comemorativo dos 1000 anos de Pelé, né? Do Correio Brasileiro, assinado por ele. Esse aqui é um cantinho aqui do futebol, muita coisa. Né? Essa é a Bebete no Rio. Esse foi um dos primeiros quadros que eu adquiri em Curitiba. Na praça lá? Essa coisa aqui, esse amigo meu é um tremendo artista, eu gosto muito do trabalho dele. Ele pinta uns quadros pequenos e ele expõe na Feira Hippie em Belo Horizonte. É fanático com futebol e pinta jogar. Por exemplo, essa é a jogada do Pelé na Copa de 70, que ele tentou marcar, sabe, errou por pouco. Sei. Esse é do Jacilva, olha, do grande Jacilva. Sim. Esse ele fala que é interessante. Ele fala: viva o Brasil, Copa de 70, uma tremenda bomba, verdadeira bomba, o goleiro não viu nem o cheiro. Quer dizer, bem... Esse é um artista de Salvador, Setúbal, grande amigo. Esse é interessante, pequenininho, é uma figurinha do Pelé assinada. Eu tenho muita coisa assinada do Pelé, né? Então, esse é um artista, infelizmente falecido, de Belo Horizonte, muito bom, o Marco Antônio Moreira. Esse é do Manuel também, né? Ponte Liso. O que mais? Aqui uma lembrancinha aqui, eu e o Rei. Né? Olha que maravilha. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa especial aqui da minha coleção. Olha, esse é o trabalho. Eu estava com o Pelé quando ele fez aquela segunda operação dele. Eu estava com ele aqui em Nova York, porque ele ficava lá no apartamento. Então eu ia lá para lá, a gente ficava lá 2, 3 horas, conversando de futebol, assistindo jogo. E eu perguntei para ele, eu tinha visto um trabalho desse, e perguntei para ele, eu tinha uma foto, eu perguntei: foi você que fez isso aí? E ele falou: foi. Eu falei: então faz um para mim. Então ele fez. Quer dizer, esse foi um presente do Rei, feito pelas mãos dele, tem até, né, o retrato dele. Que maravilha. Esse é especial. Esse é especial. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem muita coisa. Esse trabalho é um trabalho especial feito por um garoto que jogou comigo. Hoje ele é figurinista da Puma, sabe? Muito talentoso. Aqui. Maravilha. Muita coisa. Esse rapaz é carioca, né? Você tem que abrir a sua galeria imediatamente. Mas eu abro galeria para quê? Eu não quero vender nada, eu não vendo nada, é meu. Esse é um museu, rapaz, então. Ele é africano, tá entendendo? E por aí em diante, tem muita coisa. Esse rapaz é do Nordeste do Brasil. Olha o Garrincha aí. Ah, bonito, lindo. Tá entendendo? Maravilha. É muita coisa. Não, você tem que abrir um museu, então, uma fundação, para deixar seus quadros para visitação pública. Cara, eu tenho que fazer uma coisa porque é muito trabalho, né? Essa aqui é interessante, deixa eu ver se dá para você ver. Essa é uma porta de rua, um grafite com o Paul Pogba, né? Da seleção francesa e do Manchester United. Uma porta super pesada. Aqui tem mais umas coisinhas aqui do Pelé, né?
Maravilha. Muito quadro, muita coisa bonita. Sim, sim. Pois é. Essas coisas têm que ir para exposição pública. Uma exposição É, pública. é, Legal, legal, Wilson. Muito, nossa. Eu ficaria é. dias aí olhando. Eu ficaria dias Dias. te mostrando também. É, mas o tempo urge, né? Exato. Wilson, mais alguma coisa que você gostaria de falar das tuas coisas, dos teus projetos, do que você está fazendo? Como pode ajudar no seu projeto? Existe uma maneira de colaborar? Como é que é o pessoal que quer te conhecer mais no mundo inteiro, no Brasil, que goste do que você está fazendo e queira participar? O que tem que fazer? Olha, simplesmente, né, a pessoa entrar aí no Wilson, THE, Wilson Favela Project, e fazer doações online, né, é muito fácil, ou procurar a gente, né, de uma maneira ou de outra, no meu Instagram, Wilson Egídio, entrar em contato e ajudar na maneira que possível. Né, com mão de obra, se, por exemplo, a gente tem várias pessoas, né, ajudando o nosso clube e do mundo inteiro. Quer dizer, thewilsonfavelaproject.com. Qualquer doação ajuda. A gente está trabalhando com 60, como eu falei, 60 garotos, né, alojados diariamente. E a gente vai estar procurando fazer muito mais. Uhum. E, então é isso, Wilson. Mais alguma coisa que você gostaria de comentar sobre Olha, rapaz, qualquer coisa? eu gostaria por exemplo, aqui pedir, né, encarecidamente ao pessoal que está assistindo aí, ouvindo, que de repente não tenha vacinado ainda, né? Essa coisa do Covid é uma coisa muito séria. Eu tive a Sim. felicidade de ter vacinado, mas se tiver a oportunidade que tomem a vacina, porque é a única maneira realmente colocar um freio nessa situação e, felizmente, voltar ao normal. E vamos voltar ao normal, porque eu tô louco para voltar para o Brasil para trabalhar lá com futebol. Eu estava com uma exposição marcada para Palm Springs, perto de Los Angeles, quando estourou a Covid. Foi tudo cancelado. Eu ia entrar no mercado americano ano passado e me atrasou demais, atrasou muita gente, infelizmente. Mas é isso daí, mensagem muito, muito interessante e muito oportuna, e eu estou sempre incentivando. Eu acho que fora da politicagem, a gente tem que esquecer a politicagem e partir para a ciência, que é o que importa. Essa mentalidade que nós tivemos muitos problemas aqui no Brasil, devido ao próprio presidente não ajudar muito nessa questão. Ele sempre negando, e agora começou a aceitar agora. O próprio filho dele se vacinou, então parece que está mudando um pouco essa cabeça. E não sei como é que foi aí, né? Mas aí parece também no começo, parece que ninguém acreditava muito, mas depois deu no que deu. Mas nós estamos aqui no Brasil vamos passar essa fase, tenho certeza. E essa vai ser a minha segunda coisa surreal. Duas coisas surreais que eu pensei que nunca veria no mundo, na minha vida, era ver as Torres Gêmeas daquela maneira e ver uma pandemia tão rigorosa como essa. E você não poder mais nem sair na rua. Essas duas coisas eu nunca imaginei na minha vida. Verdade. E passei. Wilson, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que o seu tempo é bastante escasso. Quero te agradecer pela exposição do meu trabalho ali nos Estados Unidos, quero agradecer pela sua presteza e dizer que naquilo que a gente puder colaborar contigo, conta com a gente aí. Quando eu vier ao Brasil, Pernambuco está pertinho, quiser passar uns dias aqui na minha casa, você é convidado especial. Tá bom? Beleza. Muito obrigado pela oportunidade e o pessoal que presente aí, né? Que participou. Sim. E espero conhecê-lo pessoalmente e continue o seu trabalho aí, que eu admiro muito a sua arte, o seu talento, e espero que a gente continue trabalhando junto em prol um dos outros e da humanidade. E um abraço. Obrigado. Tá bom, Wilson. E dizer também que poucas vezes eu vi uma pessoa com
tantos objetivos nobres, assim, de querer o crescimento pessoal dos outros, tá? Continua, boa sorte. E sábado que vem eu estarei aqui com a diretora de Mamulengo, de Olinda, Pernambuco, falando sobre teatro Mamulengo, sobre teatro de fantoches. Tá bom? Um abraço, Wilson. Boa sorte. Tudo de bom. E a vocês que estiveram conosco também, um grande abraço, dizer para convidá-los novamente para ir ver esse papo no Facebook ou então aqui no IGTV. Também vou compartilhar esse vídeo no Instagram, e no Facebook e no Twitter. Quem quiser rever outros papos com outras pessoas, nós temos todos eles gravados lá no na nossa página do Facebook, tá? E também aqui no IGTV nosso do Instagram, tá tudo aí. Temos mais de 50 conversas com pessoas do mundo inteiro sobre diversos temas envolvendo arte, literatura, esportes, cidadania, enfim. Reforçando o convite para o próximo sábado com a Leila Gibson, diretamente de Olinda. Nós vamos falar de dentro de um teatro de bonecos, tá? Ela vai estar falando conosco sobre a arte das calungas, sobre a arte do Mamulengo, tá bom? Obrigado a você que esteve comigo, muito obrigado a todos, obrigado aí ao pessoal dos Estados Unidos, obrigado ao pessoal do Brasil e de outros lugares que vieram acompanhar-nos nesta tarde aqui, diretamente de São Lourenço da Mata, Pernambuco, Brasil. Lembrando a vocês que nós continuamos com os nossos trabalhos à venda em nossos sites, no Galeria Livre Pensador, wordpress.com, também no Facebook e também no Instagram. Quem gostar do nosso trabalho, quiser adquirir uma obra nossa, é só chegar lá e pedir que a gente envie para o mundo inteiro. Vocês viram aí que tem obra minha em Nova York. Vocês viram o nosso quadrinho ali durante o papo com isso. Ele estava lá, ele chega, tá bom? Grande abraço, obrigado a todos, boa tarde e até o próximo sábado.